O Titanic está submerso a cerca de 3.650 metros de profundidade. Agora, muita gente não fazia ideia de que o fundo do oceano ele tem um relevo também, assim como acontece com o continente. Eu sou o professor Leandro, de Geografia, e vou explicar um pouco para vocês sobre o fundo do mar neste joguinho que também você pode encontrar no meu site e praticar de forma gratuita. Essa parte que eu estou ligando, o primeiro ponto, é a bacia oceânica, ou planície abissal. Ela tem a grande extensão no fundo dos oceanos. Ela pode variar de profundidade de 4, 5, 6 mil metros de profundidade. O Titanic ele é encontrado numa dessas regiões, lá próximo do Canadá. O que acontece é que o fundo do mar não é plano inteirinho. Tá vendo essas montanhas que tem ali? Eu vou comentar sobre cada uma delas com vocês. Fica aí que você vai gostar bastante. São muitas informações legais. A primeira parte do fundo do oceano, ela é mais ou menos rasa. Tá vendo essa parte aqui? Eu vou usar esses pins aqui para mostrar para vocês. Tá vendo essa parte mais rasa do lado de cá e do lado de cá? Essa região chama plataforma continental. Ela tem, em média, 200 metros de profundidade. E é ali que é extraído principalmente o petróleo e outros recursos do subsolo oceânico. Depois dessa parte, agora eu vou mostrar para vocês aqui o talude, ó, tá vendo? Essa região de grande inclinação, que vai de 200 até 4 mil metros de profundidade. E aqui tem muitos sedimentos que escorrem nessa parte para o fundo dos oceanos. Esse é o talude continental. A bacia oceânica que eu já mostrei para vocês, tá vendo? Ela é uma região que ela é mais ou menos plana e ocupa a maior parte do fundo dos oceanos. Esse realmente é o fundo do mar que a gente conhece. O que acontece é que as placas estão se movimentando apoiadas no magma, tá vendo aqui o magma? Ó? Aqui eu deixei só um pedacinho mostrando para vocês, mas a crosta terrestre, que é essa parte de cima, é a parte mais fininha. O magma, que é o manto superior, ele está em constante transformação. E as placas que estão apoiadas, você vai observar que tem uma placa do lado de cá e outra placa do lado de cá. Elas estão se movimentando. E nesse caso, gente, essas placas, elas estão se movimentando, se afastando uma da outra, formando no fundo do mar como se fosse uma espinha dorsal, que é chamada de dorsal mesoceânica. Elas ocupam cerca de 65 mil quilômetros de extensão no fundo dos oceanos. E entre a América do Sul e a África, ou entre a América do Norte e a Europa, essa dorsal é chamada de dorsal mesoatlântica. Tem vulcões ativos no fundo do mar e grandes cadeias de montanhas formadas pelo afastamento das placas. Esse movimento é chamado de movimento divergente. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são essas áreas que formam umas montanhas no fundo do mar. Veja só que interessante, tem até uma ilha vulcânica que está aqui na parte de cima. Segundo uma teoria desenvolvida na década de 60, existem hotspots. O núcleo da Terra ele é tão quente que ele é capaz, imagina que o núcleo está bem aqui em profundidade, de empurrar correntes de convecção e elas vão empurrando o manto para cima e em alguns momentos ele estoura. Eu vou dar um exemplo bem besta aqui, mas eu acho que você vai entender. Como se fosse uma espinha interna surgindo e de repente ela estoura e isso seria um vulcão. E ele pode se transformar numa ilha vulcânica, já que a lava vai resfriando, endurecendo, até o momento que aparece a ponta dessa montanha na superfície, que é uma ilha vulcânica. Uma curiosidade para você que é estudante de geografia também precisa saber. As ilhas vulcânicas, elas têm solos férteis, já que a lava vulcânica, quando ela endurece, ela se transforma numa rocha que chama basalto, que depois se decompõe dando origem a um solo de terra roxa. Se você mora no estado de São Paulo, do Paraná, você deve conhecer este solo. Aqui nós temos a parte do continente. Esse corte poderia muito bem ser a África do lado de cá e a América do Sul do lado de cá. E as fossas abissais. Nossa, essa parte é legal, hein? Quando uma placa tectônica ela entra em contato com a outra e ela faz um movimento de subducção, que ela mergulha embaixo de outra placa tectônica, forma uma fenda enorme como essa que vocês estão vendo aqui. E elas são chamadas de fossas oceânicas ou fossas abissais. A maior profundidade do oceano e a maior profundidade que o ser humano já foi fica nas fossas das Marianas, lá no Oceano Pacífico, perto do Japão. Quase 11 mil metros de profundidade, com animais incríveis foram encontrados ali naquela região. Os montes marinhos eles têm a origem parecida, como eu falei para vocês, com as ilhas vulcânicas,
E tem essa parte aqui que é chamado de elevação continental ou sopé. Tá bem aqui no cantinho, ó, tá vendo? É o limite entre o talude oceânico e o início ali da bacia oceânica ou da planície abissal. Nós podemos encontrar também aqui um cânion submarino, ó. Tá vendo que interessante? E também é uma região que é como se fosse uma fenda, mas é formada ali mais próxima ao continente. E finalmente tem uma colina abissal, que é como se fosse um montinho menor que tem ali no fundo do oceano. Espero que você tenha gostado dessa mini aula de geografia. Muitas dessas informações eu extraí do livro Decifrando a Terra, que você pode encontrar no meu site lá com desconto também. É só acessar Legel. O link também tem na bio e tem na descrição desse vídeo, no comentário. Se você gostou, deixa um comentário aí o que você sabia, o que você não sabia, e até o próximo vídeo.